Donald Trump voltou à Casa Branca nesta semana como novo presidente dos Estados Unidos. E um dia depois, Vladimir Putin e Xi Jinping tiveram uma longa conversa por vídeo. Os líderes russo e chinês reforçaram a parceria entre os países e discutiram o novo cenário mundial com a chegada do republicano. É o que a gente confere agora na reportagem da Soraya Lawan. A conversa durou pouco mais de 1h30. Vladimir Putin estava em Moscou e Xi Jinping em Pequim. O conteúdo da reunião é alvo de especulação. Segundo a Rússia, a chamada teve como tópico a guerra na Ucrânia. Mas, segundo a China, os principais temas foram a relação com Taiwan e a chegada de Donald Trump ao poder em Washington. Líderes de duas das principais nações do tabuleiro geopolítico, Putin e Xi Jinping, têm o hábito de realizar uma conferência anual para colocar em dia as pautas entre os países. A parceria bilateral estratégica é vista como um contraponto aos Estados Unidos. E como já tem acontecido nos últimos anos, a promessa é de que as relações entre Rússia e China sejam ainda mais fortes em 2025. Desde o início da guerra contra a Ucrânia em 2022, Moscou e Pequim ampliaram acordos comerciais, energéticos e canais de defesa. Oficialmente, a China não apoia o conflito no leste europeu, mas ajudou a Rússia a lidar com as sanções vindas do Ocidente. Mas mesmo para as grandes potências, o futuro do cenário global se tornou uma incógnita com a volta de Trump à Casa Branca. E a necessidade de reavaliar estratégias cresceu. É o que avalia o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, Alberto Pfeiffer. Nós temos os três principais países do mundo, liderados por três personagens fortes, que agora, a partir da assunção de Donald Trump, reembaralham as cartas, olhando para o mundo conforme a ótica deles próprios. O que eu quero dizer? O multilateralismo virou um adereço. Os campos multilaterais que caracterizaram o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria e do pós-Guerra Fria, acabaram como eficácia, como sentido de alterar ou organizar a vida internacional, de dar ordem ao relacionamento entre as nações. Essa conversa entre Xi Jinping e Putin é uma conversa que acontece todo ano, na época do Ano Novo. Foi uma conversa longa, cerca de 1h30 de duração, e que tocou em todos os pontos da parceria estratégica, da cooperação entre esses dois países. Creio que eles têm a predisposição a ouvir o que Trump tem a dizer, compreendem o estilo de Donald Trump, já tiveram que lidar com ele no primeiro mandato, sabem que Trump vem mais forte agora e sabem também que Trump age por conta própria. O que eu quero dizer é o unilateralismo americano. Não é o isolacionismo, como dizem alguns, é unilateralismo. Os Estados Unidos não vão se isolar do mundo. Foi muito claro no discurso de Trump que ele quer ser um fazedor, né, um construtor de paz no mundo. Para ele é interessante, um mundo em paz são mais negócios para os americanos. Trump é um empreendedor, ele quer negócio, ele quer dinheiro. Do lado chinês, há o temor de que o novo governo de Donald Trump inicie uma guerra comercial. A promessa do republicano é de tarifar produtos vindos do gigante asiático em pelo menos 60%, o que significaria um baque na economia local. Já do lado russo, a guerra com a Ucrânia pode tomar novos contornos. Trump é contra o envio de dinheiro para Kiev e pode fechar a torneira americana, mas o novo presidente ameaçou Putin com novas sanções, em uma tentativa de pressionar ainda mais as finanças do país. É uma troca de figurinhas, uma avaliação do status quo para se posicionar em relação a Trump, mas com uma postura propositiva, construtiva. É do interesse de Putin chegar a uma fórmula que termine com o conflito na Ucrânia, sem que a Ucrânia vá para os braços da OTAN ou da Europa. Isso não vai acontecer com Donald Trump. É do interesse da China que a economia do mundo seja reenergizada e que não haja grandes barreiras às suas exportações. Os que entenderam que Trump, no primeiro dia, já impingiria tarifas violentas, altas em relação à China, entendem mal o mundo, porque não é esse o caso. A China
e os Estados Unidos convivem numa interdependência simétrica, não a interdependência assimétrica, como Trump caracterizou a relação dos Estados Unidos com a América Latina e o Brasil. China e Rússia juntas garantem uma a outras condições para darem cabo dos seus objetivos específicos. No caso da Rússia, a garantia da segurança do seu entorno próximo, do seu exterior próximo, notadamente Ucrânia, e no caso da China, a garantia de suprimentos de bens vitais para o equilíbrio social chinês. No caso da relação com a Rússia, alimentos e energia. Para a visão dos Estados Unidos, nenhum país no mundo é uma ameaça econômica tão forte quanto a China, e nenhum país representa uma ameaça militar tão grande quanto a Rússia. Agora a bola caiu no pé de Donald Trump. Na competição das relações internacionais, é o novo presidente americano que vai precisar de experiência para administrar um jogo de mais 4 anos.